Boa noite. A greve dos juízes, a visita do Presidente de Angola a Portugal e o Brexit são alguns dos temas da prova de 19 desta noite, como sempre com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosa. Boa noite. Paulo Rangel começa exatamente por si e pela questão da greve dos juízes. Os sindicatos falam de uma adesão histórica. O facto de ser, até havido muitas reservas em relação a esta greve, porque há algumas pessoas que pensam que pelos juízes até serem um órgão de soberania não deviam ter direito à greve, mas também eles têm uma carreira e também têm vencimentos e portanto também não deixa de ser legítimo lutarem por eles, ou não? Olha, eu estou muito à vontade nesse tema porque eu julgo ter sido das primeiras pessoas que em Portugal escreveu ainda antes disso, mas logo em 98, portanto há 20 anos, mas depois em 2001, e a partir daí tenho, mesmo na imprensa portuguesa, escrito muitas vezes sobre isso, em 2005, por exemplo, em 2012, etc. Que é, quer dizer, eu não tenho dúvidas de que a greve não é propriamente, digamos, um instrumento que esteja na disposição dos juízes, quer dizer, não me parece que eles tenham direito à greve. E eu estou à vontade, porque eu tenho defendido muitas das posições que os juízes, enquanto profissão, têm defendido. Agora, se são titulares da órgão de soberania, não podem ter direito à greve. Portanto, isso não é nada extraordinário, porque até há funcionários públicos, já que falo em carreira, que também não têm direito à greve. Nas polícias, por exemplo, não é? Portanto, não é nada de extraordinário. Mas aqui, neste caso, sinceramente, é isto. Agora, por exemplo, eu estou à vontade para dizer, por exemplo, eu acho que o estatuto salarial dos juízes devia estar ao abrigo de reformas, devia ter uma cláusula como existe na Constituição americana, já escrevi isso há muito tempo também, em que, por exemplo, não poderia haver, tinha que haver uma garantia, no fundo. Aliás, na Constituição americana, a jurisprudência até interpreta hoje em dia que isso abrange não apenas o vencimento, mas o próprio estatuto social. Isto também foi discutido em Portugal a certa altura por causa da questão de saber qual devia ser o regime a que estavam sujeitos. Portanto, o que é que eu queria dizer? Portanto, eu, independentemente de terem ou não terem razão nas reivindicações que fazem, e evidentemente há aqui um problema que é, não podem alterar a sua remuneração a ponto de ultrapassarem depois o chefe de Estado, etc. O vencimento do Presidente da República. Pois, quer dizer, ou do Primeiro-Ministro, enfim, isto depois está indexado normalmente ao Primeiro-Ministro, e portanto isso também não me parece razoável. Há outra coisa que é preciso dizer, há uma reivindicação... Mas essa porta foi aberta nos últimos dias pela Ministra. Muito bem, a Ministra também é magistrada, enfim... existe aí também aquilo que nós diríamos um sistema de vasos comunicantes, porque o Ministério Público também tem, apesar de tudo, o seu estatuto muito ligado ao estatuto dos juízes, porque ambos são magistrados, embora de natureza diversa, e o Ministério Público não é titular do órgão de soberania, embora haja quem diga que participa e tal, mas não, do meu ponto de vista não é. E, portanto, está numa posição diferente. Há aqui coisas que é preciso ver. Eu sou a favor de um reforço de algumas das suas garantias, e designadamente das remunerações, e até da defesa delas contra determinado tipo de ataques. E por isso mesmo, porque há esse lado de uma carreira e, portanto, é preciso proteger. Mas também é preciso ver o seguinte, quando se diz, por exemplo, que em termos de comparativos, e é verdade, os juízes no topo da carreira em Portugal ganham substancialmente menos do que em muitos outros países. No início de carreira é o contrário. Portanto, ganham mais do que noutros países. E, portanto, há aqui uma... enfim, quer dizer, eu não estou a compensar uma coisa com a outra, só estou a dizer que há verdade numa coisa e há verdade noutra. Eu devo dizer o seguinte, eu acho que algumas das questões de estatuto que os juízes têm trazido para cima da mesa merecem, pelo menos, ser debatidas com cuidado, e nós devemos encontrar um ponto mais flexível e até relativamente imutável, um critério quase que automático e que não fosse dependente de nenhuma circunstância. Por exemplo, houve um aspecto que eu devo dizer aqui que me preocupou só para ver que estas coisas não são lineares. Quando o Tribunal Constitucional tomou a decisão sobre os vencimentos no tempo da Troika, os juízes estavam a julgar em causa própria, porque o vencimento deles também estava afetado por isso. E isto é uma coisa que não pode ser. O seu estatuto remuneratório devia estar ao abrigo disso, mesmo que fosse melhor que os dos outros e isso causasse algum sentimento
sentimento de injustiça, mas era justamente para eles poderem decidir com liberdade sobre, e sem nenhuma suspeita. Portanto, o que eu digo é, direito à greve, eu penso que não devem ter, a não ser, e não seria uma greve, num caso de atentado seríssimo à sua independência, que pode haver um protesto e uma manifestação, como haverá em casos extremos, mas aí não é uma greve, é outro tipo de protesto. Fernando Rosa, direito à greve. O Paulo Rangel diz que os juízes não devem ter direito à greve. Presumo que não esteja de acordo. A minha opinião é que os juízes devem ter direito à greve. Porque os juízes têm mesmo sendo órgãos de soberania, têm uma carreira cuja progressão e remuneração não depende deles, depende do poder político. E, portanto, eles têm o direito de se organizar sindicalmente, por um lado, e devem ter o direito também é duvidoso. Penso eu que têm o direito, acho que devem continuar a ter o direito de associação sindical e o direito de fazer greve. Tirar-lhes o direito à greve é um precedente que eu acho perigoso. Porque hoje começam os juízes, amanhã são os funcionários de não sei quê, etc, etc. Mas é que não é preciso tirar. E corremos o risco de ir cair no regime do Estado Novo, que era que os funcionários públicos não podiam nem sequer ter sindicato, nem sequer ter o direito à greve. Mas eles não são funcionários públicos. Abrir o precedente trabalham para o Estado, são funcionários públicos, quer dizer... Isso é que me custa. Para todos os efeitos são funcionários públicos. E que os próprios assumam isso desta maneira. Agora, acho que os juízes têm razão. Sobretudo, há bocado estava-se a dizer isso e eu acho bem, no princípio da carreira os juízes são muito mal remunerados. Um juiz no princípio da carreira ganha 2.000 euros. Quer dizer, mal remunerados. Há quem receba bem menos, não é? Mas é uma remuneração modesta. E sobretudo, acho que se devia atender às condições de trabalho que eles têm, porque o que eu ouço aí e que vejo são relatos, por vezes, muito atentatórios das condições de trabalho dos juízes. Há juízes que... Mas isso não se resolve com a questão da carreira, não se resolve nem com as carreiras, nem com os vencimentos. Mas resolve-se com, quer dizer, isso aí tinha que haver investimento nos tribunais para defender as condições de trabalho dos juízes, é isso que eu quero dizer. Portanto, quer dizer, há uma justificação, a meu ver, para que eles se possam associar sindicalmente e que possam ter o direito à greve. Agora, há aqui coisas que eu também gostava de marcar relativamente a elas. Eu acho que pedir o descongelamento dos grandes salários, ou seja, não acho concebível que um juiz possa ter um ordenado superior ao do primeiro-ministro. Não acho. Eu acho que isso devia ser uma coisa que não devia acontecer e parece que vai acontecer. Eu acho que era preferível, nesse caso, descongelar os salários que há mais, os vencimentos da base da carreira, onde de facto há vencimentos complicados para a responsabilidade e para o trabalho que os juízes têm. Não é? Acho que uma associação sindical, eu tenho visto isso muito, associações sindicais dos juízes deviam tratar de problemas de condições de trabalho, de remunerações, etc. Associações sindicais a pronunciar-se sobre as sentenças e o conteúdo das sentenças, acho que não devia haver. A associação sindical ou fala das sentenças ou fala das condições de trabalho. As duas coisas ao mesmo tempo não pode. E eu tenho visto associações sindicais de juízes pronunciar-se sobre a bondade ou a maldade, sobretudo sobre a bondade que eles defendem-se naturalmente como corpo. Nomeadamente nesta questão daquela jovem que foi violada no Porto por um juiz. Aliás, o juiz que emitiu aquela sentença é vice-presidente da Associação Sindical e via a Associação Sindical tomar o partido de uma sentença, como isso não tem, entrar na discussão das sentenças que não tem. E, sobretudo, acho que deve haver cuidado, porque a Associação Sindical falou numa coisa que me parece todo insustentável, que é dos juízes, através de uma paralisação, impedirem o funcionamento das eleições para as eleições europeias e legislativas. Para as eleições europeias. Ou seja, porque fazendo greve ao despacho da documentação para que os candidatos se apresentam, e isso acho que não pode ser, mas também para isso é que há serviços mínimos e o Estado pode regular isso através de condições muito estritas nessa matéria. Isso é a boa prova de que a greve é má. Agora, acabamos na requisição civil dos juízes, quer dizer, não. Está bem. Era terrível. Pedro Silva Pereira, a Ministra de facto abriu a porta para que os juízes pudessem ganhar mais que o Presidente da República. O que é que falhou aqui? Foi a falta de diálogo por parte do Governo? E já agora também a mesma pergunta.
pergunta se os juízes devem ou não fazer greve. Bom, então deixe-me começar por essa questão também. A minha opinião é clara. Eu julgo que os juízes, sendo titulares de órgãos de soberania, não têm direito à greve, não devem fazer greve. Os juízes não são funcionários públicos como outros quaisquer e não devem ser vistos assim pela comunidade. Quer dizer, é muito importante que a sociedade perceba neles titulares de órgãos de soberania. E do mesmo modo que os outros titulares de órgãos de soberania não fazem greve, nem o Presidente da República faz greve, nem os deputados fazem greve, nem os membros do Governo fazem greve. Não estão proibidos de fazer. Não têm direito à greve. É por isso é que eu lhe disse. É que neste caso não têm. E além disso, portanto, não estão proibidos porque não existe. Como o Paulo Rangel recordou, e bem, outros ainda que também não têm direito à greve, nas Forças Armadas, nas Forças de Segurança. Não. Quer dizer, eu penso que é um bocado impensável. A polícia ter direito à greve parece-me... As Forças Armadas, em França numa tem, situação de conflito, venham agora fazer greve. Não vamos para a guerra, vamos fazer greve e aproveitamos a ocasião para pedir um aumento salarial. Eu estou a dizer que a Polícia de Segurança Pública tenha direito à greve. Eu acho que deve ter e tem em vários países europeus. Eu acho que é uma coisa impensável e não tem no nosso regime. A discussão existe. Mas devia ter. A discussão existe porque a Constituição é uma missa sobre a questão do direito. Mas ela é uma missa porque não tinha que resolver o problema que está resolvido. Bom, no silêncio da Constituição não há restrição de direitos, liberdades e garantias não é verdade sem uma isso. disposição expressa. Só que isso de facto não é verdade. O Sr. Jorge Miranda tem explicado muito bem que além das restrições explícitas há restrições implícitas e neste caso esta é uma restrição implícita. Eu penso que nem é uma Constituição. restrição. Os titulares de órgãos de soberania não podem fazer greve. Até porque um conflito a propósito do vencimento dos juízes nunca é, no caso deles, um mero conflito jurídico-laboral, porque é um conflito que se transforma num conflito entre o Poder Judicial e o Poder Legislativo, entre poderes do Estado. E, portanto, conduz a um absurdo e depois a aplicação do regime do direito de greve poderia levar, em algumas situações, à requisição civil dos juízes. Eu acho tudo isso um cenário dantesco e absurdo. Neste caso em concreto, acho que, além disso, a greve é também desproporcionada. Desproporcionada não só pela sua... Mas teve uma adesão, tem tido uma adesão enorme. Não digo que não, mas uma greve de 21 dias, que se anuncia já para alguns dias de 2019, com potencial conflito com os períodos eleitorais, portanto, para ameaçar a regularidade do normal funcionamento dos processos eleitorais em Portugal, julgo que tudo isso é desproporcionado. Sobretudo até porque, se alguma coisa o Governo tem feito, tem sido repor os rendimentos que tinham sido cortados, descongelar as carreiras na função pública e também as progressões dos magistrados e, neste caso, ainda no quadro desta negociação, admitindo aquilo que nem o Fernando Rosas parece razoável, que é que os vencimentos no topo da carreira dos magistrados ultrapassem o salário do Primeiro-Ministro. Portanto, o Governo foi até aí, porque, de facto, essa é uma das reivindicações principais, visto que os magistrados contestam o facto de a diferenciação salarial entre quem está no início de carreira e os outros no meio e no topo da carreira não é uma diferenciação suficiente. E, portanto, dizem que isso está esmagado porque no topo não se subiu tanto quanto se deveria subir. E então o Governo admitiu mesmo que os salários dos magistrados pudessem ultrapassar o salário do Primeiro-Ministro. Portanto, acho que o Governo deu todos os sinais, todos os movimentos e aí fez, além disso, mais. Há um processo de reintegração de um subsídio de compensação por habitação dos magistrados que estava sujeito a um corte, deixa de estar, é integrado nos salários, com neutralidade fiscal. Portanto, é uma parte que, durante um período transitório, pelo menos, não será sujeita à tributação. Isso, só isso significa um aumento automático do salário dos juízes, ou pelo menos que ele é protegido com essas disposições fiscais. Eu creio que o Governo fez aquilo que devia fazer num quadro negocial e acho que também deve haver compreensão pelo esforço que o Governo está a fazer para a reposição dos rendimentos dos funcionários. Eu só queria perguntar aos meus dois contentores que se os juízes, depois da proibição do direito à greve, fizerem greve, se vão presos. Os juízes, o direito à greve é proibido. É uma proibição, já existe. Portanto, o Governo decreta que os polícios não podem fazer greve. Os juízes, como é manifesto,
vão fazer outra vez greve, porque naturalmente eles têm uma carreira para negociar, entendem que o governo não lhes está a corresponder, têm reivindicações a apresentar, fazem greve. E então, vão presos? Quer dizer, mas alguém que faça greve ilegal vai preso? Nunca ouvi falar nisso. Não, mas está bem, são presos, são perseguidos. Não, mas são perseguidos criminalmente. Eu vou-lhe explicar a razão pela qual a Constituição não prevê isto, como não foi para o Presidente da República, é porque não passa... Não, senhor, desculpe lá, desculpe. Não é? Mas tem uma carreira que não depende deles e, portanto, tem necessidade de fazer o estatuto... Vamos cá, o estatuto do Presidente da República também não depende dele. Não é o Presidente que o cria. Bom, e os deputados também, enfim, depende na medida em que eles aprovam. Mas os titulares membros do governo não dependem. Estão largamente presentes na Constituição. E eu nem sequer vou para a teoria de restrições implícitas ou limites imanentes, enfim, que os constitucionalistas debatem muito. Quer dizer, do meu ponto de vista não existe, por isso é que há pouco, quando dizia assim, vamos proibir. Não, nós não vamos proibir. Mas vamos proibir uma coisa que já existe, mas não está lá. Não existe, não. Não existe o direito à greve. Do ponto de vista constitucional, o direito é facto. Desculpa, na leitura que eu faço, estou a dizer, é a minha leitura, e que aliás faço há muito tempo, está publicada. Aliás, eu sou convidado pelas organizações de juízes de todo o tipo há 20 anos para ir a todos os colóquios e mais algum. E tenho-lhes dado muita razão e dou em muitas coisas. Aliás, a primeira pessoa que começou com o ataque aos juízes foi o engenheiro Sócrates em 2005. Ataca. Eu ainda hoje estive a ler os artigos que escrevi em 2005 e 2006 sobre isso. A questão das férias judiciais e do privilégio das férias judiciais, foi aí que começou. Vá buscar essa coisa e ver se isso não é ataque à magistratura. Não há nenhum ataque. Aliás, um ataque curioso, porque começou bastante cedo. Mas se for lá, pode ir a 2005 ver e ver tudo o que ele disse sobre isso. Aliás, é logo... Mas, Paulo Rangel, se bem percebo, na sua opinião, não há direito à greve, porque ela não... Quer dizer, embora haja greve. Não, está bem, mas pronto, mas quer dizer, há coisas que acontecem que não... Mas não tem existência ilegal, portanto, considera que esta greve é ilegal. Eu considero que ela não está prevista, de facto. Mas é que na polícia está previsto que eles não podem ter direito à greve. Mas aqui não está. E aqui não está. Não está, porque não tem de estar. Correspondam a um exercício de um direito que é imanente ao tipo de trabalho que eles fazem. Não corresponde. Como titulares de órgãos de soberania, não corresponde. E por isso é que não está lá disciplinado. Porque é um problema que não se põe. Mas então, na sua opinião, esta greve é ilegal? Na minha opinião, esta greve, como todas as greves dos juízes passados, de facto não está prevista na Constituição. Portanto, eu não digo que é ilegal porque não há uma lei a proibi-la. Eu digo que ela não está prevista. Mas sempre disse isto, quer dizer, não há nenhum juiz... Sim, não estou a dizer que não. Ou seja, e tenho isso altamente fundamentado. O direito à greve existe desde que não seja proibido. Agora é uma... O direito à greve existe desde que não seja proibido. Não é isso. Esse é o espírito da Constituição. Não é. Isso não é assim. Nos corpos que acabam de referir... Mas também não está proibido o direito à greve dos deputados. Nas polícias há. Nas Forças Armadas não. Mas os deputados, se quiser, também podiam teoricamente fazer greve. Claro, não, mas não sei. Era absurdo eles mas isso é o que eu digo. Eu vou lhe dizer o seguinte. Porque eles é que fazem as leis. Agora deixe-me só explicar o meu ponto de vista. Já explicou o seu, que até aliás é mais fácil, as pessoas compreendem melhor. Mas este aqui é mais difícil, porque este de facto vai ao âmago da separação dos poderes e aquilo que é o fundamento de um Estado de Direito. Não vai atrás da propaganda do momento. Portanto, agora, porque eles fazem greve. Agora, deixe-me só dizer o seguinte. Eu também, por exemplo, acho que não devia haver uma associação sindical de juízes. Que não devia. Não devia. Mas, confesso que eu que escrevi isto, e sempre defendi isso, também já escrevi, que quando estive no governo, como secretário de Estado adjunto do Ministro da Justiça, na prática, o que eu verifiquei é que a associação sindical tinha uma grande utilidade. É que retirava, mas isto vai agora ao encontro, surpreendentemente, de uma coisa que Fernando Rosas disse aqui, que é, qual era a utilidade que ela tinha? A utilidade é que as reivindicações, digamos, de tipo profissional, em vez de irem para o Conselho Superior de Magistratura, que era onde iriam aparecer, de facto são canalizadas para um corpo diferente e, portanto, põem as coisas no seu lugar, o que permite... E agora, também defender aquilo que estava a defender o Fernando Rosas, que é a associação a existir tem de ter alguma prudência para não se confundir com uma questão que, eventualmente, um Conselho Superior da Magistratura ou um Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais pode ter de se pronunciar, não é, numa questão de independência e tal, ou até em questões disciplinares quanto relativamente aos juízes, etc., sobre a bondade das sentenças, mas não a associação sindical. Portanto, isto para dizer que eu, no fundo, em termos teóricos, até
estava contra a existência de uma associação sindical, mas depois, com a minha experiência política, o que eu verifiquei é que ela tinha a utilidade de não, digamos, sindicalizar órgãos de topo do pelo Estado. mesmo caminho, meu caro Rangel, chegaria à conclusão que era fazer greve. Não, agora, eu só admito que um juiz faça um protesto. Se eles não fazem... Um protesto, ou sei lá, eu tenho até isso também escrito. Eu admito que um juiz faça um protesto deste tipo, como viu, por exemplo, agora na Polónia, ou como na Roménia, governada por um governo socialista, de que ninguém fala, e que tem uma situação pior que a Hungria e ninguém diz nada. Em Portugal, pelo menos, ainda ninguém perguntou ao Dr. António Costa se ele vai receber cá, agora em dezembro, o primeiro-ministro da Eslováquia, que tem um governo em que se matam jornalistas, e o outro que tem um governo corrupto. Vamos ver se ele os vai receber. E depois quero ver se vão fazer aquelas perguntas a ordem, não sei o quê, que os jornalistas são muito constantes de fazer. Mas voltando aqui, lá, na questão dos juízes, os juízes fazem alguns protestos deste tipo, mas o que está em causa é a independência judicial enquanto tal. Não é? O que não é bem aqui o caso. Aqui está em causa um outro tipo de reivindicação. E há uma coisa que eu também concordo. Mesmo que a greve fosse admitida, aqui o Sr. Pereira tem razão. Ela é claramente desproporcionada. E ainda que ela existisse nos termos em que a defende, eu acho que ela é desproporcionada neste caso. Quer dizer, quando entra então para o fundo. Agora, atenção. Quando interfere com o funcionamento. Eu sou a favor de uma coisa. Eu sou a favor de um regulamento qualquer. Mas eu sou a favor de uma coisa que resolvia este assunto, do meu ponto de vista, que era o estatuto socioeconómico dos juízes não está na disposição do legislador como está. Isso, e olha que há países, e não é por acaso, olha para os Estados Unidos, não é por acaso. Agora vemos bem que não é por acaso que os constituintes fizeram isso em 1797. Fernando Rosa, este domingo vai ser consumado o acordo entre a União Europeia e o Reino Unido. No entanto, há a possibilidade muito séria e quase certa de que esse acordo vai ser chumbado depois no Parlamento inglês. O que é que pode acontecer depois disso? Bom, eu acho que o acordo vai ser chumbado e, a meu ver, muito bem, não é? Quero dizer, acho que é um péssimo acordo para a Inglaterra. O Partido Trabalhista propõe chumbá-lo e acho que muito bem, porque é um acordo que diz que até dezembro de 2020 se mantém, e vou ler, mantém-se a situação atual com Londres a respeitar todo o acervo legislativo comunitário, a integrar todas as políticas comuns e a beneficiar em contrapartida do mercado único europeu e da União aduaneira. O que significa que, e se não chegar a acordo sobre um acordo de livre comércio, mas o que é que acontece se não houver 2020 acordo? E até eventualmente 2022. E o que é que acontece se não houver acordo? Bom, o que eu acho é que os ingleses têm que negociar. Quer dizer, do ponto de vista do funcionamento do Parlamento Britânico, o que tem é que haver um acordo que o Parlamento aprove. Não concordo de todo com o novo referendo sobre o Brexit. Acho que os ingleses decidiram. A França, quando decidiu votar contra aquilo que estava para ser a Constituição Europeia, também não repetiu. Os países com dignidade não repetem referendos. O referendo é a decisão do povo britânico que decidiram. Agora, o que tem que... Então, e no aborto, então não devíamos ter repetido. Mas isso é diferente. Não é bem a pertença à União Europeia, não é? Não é bem a pertença à União Europeia. Mas, Fernando Rosa, a tua alternativa é uma saída caótica. A alternativa é encontrar-se uma negociação cujos pormenores técnicos, eu não sei dizer quais são, que o Parlamento Britânico aceite. Porque neste momento esta solução não é aceita nem pelos Brexits, ou seja, nem por parte do Partido Conservador, nem pelo Partido Trabalhista, nem pelo Partido... capitulação, nem pelo Partido Trabalhista, que acha que isto não satisfaz condições mínimas de respeito pela decisão dos ingleses de não saírem da União Europeia, e portanto é claro, mas repara uma coisa, vai haver um período de confusão. Mas a União Europeia tem responsabilidades nisso, porque a União Europeia empurrou o Cameron para fazer este referendo suicidário. Até que deu umas facilidades para ajudar, porque estavam convencidos que ganhavam, não é? E perderam. Pedro Silva Pereira, o que é que pode acontecer se de facto este acordo for chumbado? Bom, se este acordo for chumbado, como tudo indica, e tudo indica porque a Primeira-Ministra... Ainda hoje no Parlamento se viu que Theresa May está isolada. É preciso recordar que o Partido Conservador é minoritário na Câmara dos Comuns.
E hoje a Primeira-Ministra Teresa May apenas tem consigo uma parte do partido minoritário, que é o Partido Conservador. Sim, minoritário, quase maioritário. Portanto, sim, são 300 Os unionistas são contra. tem, portanto, uma parte relevante do Partido Conservador contra, tem os seus parceiros de coligação irlandeses contra, tem a oposição do Partido Trabalhista e dos liberais-democratas contra. E, portanto, as condições para aprovar este acordo são quase nenhumas. São quase nenhumas. E os escoceses, diz bem. São quase nenhumas. Portanto, o que é que vai acontecer? O que é que podemos antecipar? Acho que a primeira coisa que é certo e seguro é que haverá uma crise política no Reino Unido. Eleições, não necessariamente eleições, mas pelo menos a demissão da Primeira-Ministra Teresa May. Acho que a probabilidade disso acontecer é elevada. E este dado é importante, porque, uma vez chumbado este acordo, as perspectivas seriam as de tentar, teoricamente, pelo menos, tentar uma renegociação do acordo com Bruxelas, o que é preciso perceber, portanto, que será num ambiente de crise política em Inglaterra. Acho pouco provável que seja a Primeira-Ministra Teresa May a regressar a Bruxelas para renegociar o acordo com Bruxelas depois do chumbo do Parlamento Britânico. Acho que essas condições são quase nenhumas e, portanto, os britânicos vão ficar verdadeiramente confrontados com as consequências desastrosas do seu Brexit. Sim, mas quais são? Há a possibilidade de haver um segundo referendo? Eu acho que mais tarde ou mais cedo vai-se colocar a questão de um segundo referendo, sim. Acho que o Partido Trabalhista tem sido muito cauteloso para não antecipar a reivindicação do segundo referendo numa altura em que não foi feita ainda a demonstração do fracasso das negociações do Brexit, mas a partir do momento em que este acordo falha, as hipóteses são as de um Brexit sem acordo, ou as de prorrogar a permanência do Reino Unido por acordo, isso pode acontecer, prorrogar a permanência do Reino Unido na União Europeia até que se faça um novo referendo em Inglaterra. Eu devo dizer que este cenário de um segundo referendo parecia aqui há pouco tempo atrás impossível, mas agora que os defensores do Brexit foram confrontados com as ilusões que andaram a vender, verdadeiramente as mentiras que venderam ao povo britânico, porque disseram que isto seria melhor para o Reino Unido, que se resolveria todos estes problemas e finamente foram mas então houve incapacidade também da outra parte? Não houve nenhuma incapacidade, quer dizer, com certeza, eles venderam estas ilusões ao povo britânico. Portanto, vai-se fazendo referendos até ter o resultado. Depois demitiram-se uns atrás dos outros. Primeiro foi o Sr. Farage que se demitiu do UKIP, depois foi o Sr. Boris Johnson que se demitiu e deixaram a Sra. Teresa May sozinha com a criança. Paulo Rangel, um segundo referendo é a solução para isto? Não, olha, deixa-me só dizer, porque eu, apesar de tudo, tenho uma leitura diferente e, em especial, quando o Partido Trabalhista está contra este acordo, não é pelas razões que diz Fernando Rosa, é o contrário. Ele quer que se mantenha na União Aduaneira. Ou seja, ele quer uma coisa que realmente não lembra ao diabo, e que é o pior, e que mostra que o Brexit não tem pés nem cabeça, porque a Noruega também acha-se um país muito soberano. A Noruega está no mercado interno, aplica todas as regras, está sujeita ao Tribunal de Justiça e não pertence nem ao Parlamento Europeu, nem à Comissão Europeia, nem ao Conselho Europeu. É grande soberania, ou seja, aplica regras. Não é nada bom para eles. O que eu digo é... Não é nada bom. Então, eles têm que aceitar as regras todas e não têm nenhuma possibilidade de interferir. Deixe-me só dizer isto. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, mas eu estou a dizer o que é que a Noruega, que toda a gente acha que é um país altamente soberano, é o menos soberano de todos, porque não participa. O que o Partido Trabalhista defende... Mas agora, antes de chegarmos ao Partido Trabalhista que está na oposição... Como? Antes de chegarmos ao Partido Trabalhista que está na oposição, o que é que defende? Quer dizer, Eu, sinceramente, eu acho que aquilo que fez a Teresa May é inteligente da parte dela. E eu não estou seguro. Eu acho que ela vai perder uma primeira votação, mas pode ganhar uma segunda. Aliás, era isso, enfim, que ontem corria muito em Bruxelas e se hoje visse os canais ingleses, eles estavam todos a falar na possibilidade do second vote, de um segundo voto a seguir. Que, obviamente, seria... Eu até tendo a concordar com o Pedro Silva Pereira, não vejo muito como é que depois haverá condições, estou a dizer, o que corria. E o que, aliás, estava hoje também na imprensa britânica, ou pelo menos na imprensa nas televisões, que era... Portanto, ela perderá seguramente o primeiro, por razões aqui apontadas. O Partido Trabalhista acha que ela está a querer ser independente demais, devia ficar na União Aduaneira.
e aí já aceitaria isso. Os liberais-democratas estão contra o Brexit, ela tem uma parte de pessoas que também estão contra o Brexit, portanto, e depois tem 80 que seguramente estão a favor de um Brexit mais duro que este, não é? Portanto, sem estes períodos de transição ou sem as garantias para a Irlanda do Norte, etc. O DUP na mesma situação. E depois tem ali um conjunto, a maioria do grupo parlamentar apoia, mas há um conjunto também de brexiteers moderados, quer dizer, que não sabem ainda bem como Mas quer dizer, o Partido Conservador está completamente esfranganhado. Totalmente. Aliás, quer dizer, esta crise política britânica, repara, é uma crise que no fundo é a crise que tem a Alemanha, que tem a França, que tem a Itália, que tem a Espanha, que tem estes países europeus todos, porque na prática, pela primeira vez desde os anos 30, em 3 eleições houve 2 em que não houve uma maioria absoluta. E isso é sinal de que a paisagem política britânica está a alterar-se muito. E eu acredito que depois do Brexit, ou depois deste processo, haja aqui rearranjos políticos dentro da cena britânica. Porque, atenção, a razão pela qual o Partido Trabalhista não defende o segundo referendo também não é esta benigna que aqui dá o Silva Pereira. É porque o Corbyn é totalmente anti-europeu, ao contrário da grande maioria do Partido Trabalhista. O Corbyn é um homem do tempo dos sindicatos. Por isso é que... Foi, aliás, acusado de não ter feito campanha do tempo em que eram os sindicatos que escolhiam o líder do Partido Trabalhista, não é? Que é o tempo do James Callaghan e de outros assim. Bom tempo. E portanto... mas ele esteve contra o Brexit. Ele esteve contra o Brexit. Não, peço desculpa, ele esteve a favor do Brexit. Ele declarou. E é um grande defensor do Brexit. Eu estou a falar a propósito do referendo. Ele votou contra o Brexit e esteve contra o Brexit na campanha. Agora, o que é que me parece? Parece-me que a Theresa May, o que está Portanto, a no fazer, fundo, acha que vai haver um acordo. Eu acho que há essa hipótese numa segunda votação, porque há realmente uma coisa que a Theresa May provou. Isso não há dúvidas. Reparem, eu nem tenho especial simpatia pela senhora, portanto estou perfeitamente à vontade. Ela provou uma coisa, é que a única forma de fazer o Brexit é com um acordo daquele tipo. Que é um acordo, digamos, de um Brexit moderado. Porque senão, ou tenho um caos total, ou tenho um... Tá, mas este Brexit não é feito... Aliás, ela está a jogar Mas este nisso. Brexit, Paulo Rangel, não é feito por pessoas que não defendiam o Brexit como a União Europeia, que quer fazer isto. Aqui outra coisa que diz aqui o Fernando Rosas não tem cabimento. Nunca a União Europeia... Nunca a União Europeia defendeu, nem apoiou o David Cameron para nada. Fernando Rosas. Não, empurrou com toda a força. Não empurrou nada. Até que deu uns benefícios que foi Não retirar deu. parte do apoio social aos imigrantes na Inglaterra. Exatamente. Lá. O que eu queria dizer sobre o Brexit é que o povo inglês teve boas razões para votar o Brexit. Claro que teve, então. Tal como tiveram os operários da cintura da ferrugem nos Estados Unidos. Tal como tiveram muitos dos pobres no Brasil. Ou seja, porque há uma crise do sistema, porque as pessoas vão para o desemprego, porque a política neoliberal mandou muita gente para a pobreza e essa indignação manifestou-se. Agora, foi um protesto, foi cavalgado em grande parte pela extrema-direita. Foi cavalgado pelos populistas, foi cavalgado pelos xenófobos, pelos racistas, que tentaram mandar o descontentamento dos cidadãos britânicos contra o estrangeiro. Mas foi isso que venceu. Mas havia razões objetivas que decorriam da situação a que os efeitos de uma certa política europeia conduziram também os cidadãos e os trabalhadores ingleses. Agora, a situação que o Partido Trabalhista está dividido em 2 posições. Uma que quer um novo referendo para tudo ficar exatamente como estava antes do Brexit, que é o Tony Blair, que é a ala direita do Partido Trabalhista, etc. E há outra que diz que o referendo não se deve repetir porque há uma decisão do povo britânico nesse sentido. O Corbyn disse já. O que haver alguma consulta é uma consulta às condições que se devem negociar para a saída do Brexit. E eles votam contra estas condições porque acham que estas condições são desfavoráveis. E se agora as pessoas quiserem ficar, a vontade democrática delas não deve ser atendida. Mas então não se fazem referendos, Paulo Rangel. Mas não pode mudar. Poder mudar. Mas então porquê é que faz eleições de 4 em 4 anos? Não, fazia eleições uma vez, estavam feitas para sempre. Não, quer dizer, não é isso. Desculpa, porque é que a geração tem de impor a outra? E a malta manipula as coisas e daqui a um ano parte do princípio que a primeira vez não foi manipulado. Portanto, então o referendo é como se não tivesse acontecido. Então não valia. Está bem, mas uma decisão democrática é revogável, por isso é que ela é democrática. Não é irrevogável. Não pode ser ignorada. Algum tempo de decência, não é? Claro, depende. Se aperceber do erro. O Fernando Rosas diz que este acordo é mau
para o Reino Unido. E há uma ótima razão para isso. É que não pode ser bom. Quer dizer, a ilusão vendida pelo Brexit era que se podia sair da União Europeia e, no entanto, ter um acordo em que o Reino Unido ficasse melhor, escolhendo aquilo que lhe convinha do regime da União Europeia e ficando livre do resto para ir à sua vida. Os outros pagam e Só que eles isso não pode ser. E, portanto, necessariamente é verdade. Mas a União Europeia não quis fazer deste caso também um exemplo, mostrando que ninguém pode sair. Não é por isso. Mostrando que ninguém pode sair. Não é coisa. Mas o que é que se pode fazer? O aspecto mais positivo. Mas, deixa-me só fazer uma pergunta. No fundo, o que está a dizer é que ninguém pode sair da União Europeia. Nenhum país pode sair. Estou a dizer que Não pode. Tem as vantagens de estar fora e estar dentro. quem sair da União Europeia ficará pior. Por isso é que nós entramos para a União Europeia. Porque estamos melhor lá. Isso depende das Já dei o negociações. exemplo da A Noruega. questão fundamental é a seguinte. Isso depende da negociação. O mérito maior deste acordo de divórcio é o facto de ele ter um período de transição que mantém tudo como está durante 2 anos. Durante 2 anos ou não? Sim, porque adiou todos os problemas. E em que os ingleses não podem discutir nada. Perante todas Nem as sequer impossibilidades estão que Não é os nada britânicos disso. queriam Não, atingir. toda a gente concorda com a chegou a este transição, não há ninguém que não entendimento. concorda. Olha, nós não conseguimos resolver nada disso, vamos adiar durante um período de transição, fica tudo como está. Até os brexitistas Só que concordam, os mais há radicais. um momento, Não concordam é com há o uma adiamento, questão, sim, é dia. há um sítio Sei que está do bem, aí está mapa bem. em que a impossibilidade do Brexit fica evidente, que é a fronteira da Irlanda. Pois isso. E aí o Fernando Rosas vai ter que resolver como é que resolve esse problema. Tem que se Como é que fazer uma numa fronteira Ontem uma senhora que passa do Norte na Irlanda, a República Irlandesa, como a história manda que se faça há muito talvez tempo. seja preciso fazer um referendo para isso. Para terminar. Mas como é que uma fronteira que passa a ser a fronteira externa da União Europeia, a fronteira da Irlanda, ali naquele sítio passamos a ter 2 economias com regras diferentes, porque o Reino Unido quer ter regras diferentes e a Irlanda do Norte quer ter as mesmas regras do Reino Unido, com regras diferentes, mas sem fronteiras, sem controle das fronteiras. E isto não é possível. Não, claro, porque isso era a forma de controlar. E porque não é possível é que este divórcio era o tem cavalo as de regras Troia. que tem. Bom, Que, de facto, estamos a chegar amarram ao fim do a Irlanda programa e eu não Norte queria para deixar este passar regime, a mas visita do Presidente. É a solução possível num Portanto, é sempre uma má quadro, numa solução. quadratura do círculo que os defensores do No fundo, o que dizem é que o resultado do referendo foi mau e, portanto, o acordo tem que ser mau obrigatoriamente. Tem que ser, certamente não é bom para o Reino Unido, porque não pode ser. Nunca seria bom. Não. É porque Não, mas vamos Paulo ver, Rangel, o Brexit Paulo Rangel. desordenado como vai ser bom para os britânicos. Especialmente para os E para a trabalhadores. Europa também não vai ser bom. Não, o Brexit Não, não desordenado vai. é Não muito, para ninguém. é mau para muito todos. importante perceber. Mas- O Brexit desordenado, portanto, sem período de transição, significa que no dia 29 de março, nas fronteiras da Irlanda e nas outras fronteiras do Reino Unido com a União Europeia, se tem que repor um controle fronteiriço. estamos quase E eu a quero terminar. ver como é que vai ser com os caminhões TIR a atravessar o Canal da Mancha. Paulo Rangel, iniciou-se hoje a visita do Presidente angolano a Portugal, é a primeira visita em quase 9 anos, nos últimos 9 anos. Falou-se muito num novo ciclo, vai haver um novo ciclo e, principalmente, vai haver um novo ciclo nas relações Portugal-Angola. Porque há quem diga exatamente que Angola, na situação em que está, não vai privilegiar as relações com Portugal. Bom, quer dizer, vamos cá. Angola é um Estado soberano. Sim. E é um Estado com imenso potencial. E obviamente que vai ter boas relações com Portugal, mas não vai ter só relações com Portugal. Com certeza, mas não é isso que eu estou a perguntar. Não, Estou a quer dizer, perguntar, ou seja, como dizia hoje o especialista angolano no público, se as relações com Portugal, se Portugal deixa de ser um país prioritário para Angola. não, eu acho que Portugal não deixa de ser, nunca deixará de ser um país prioritário, mesmo quando não é prioritário, é por ser prioritário que ele sofre que as relações sofrem alguns abalos, é por haver uma prioridade mútua até. Para Portugal também Angola é uma prioridade. Aliás, eu notei na sua pergunta uma coisa curiosa, que foi, há 9 anos que não vinha cá um presidente. Bem, não é normal os presidentes dos vários países virem cá de 9 em 9 anos. Mas foi o próprio Presidente que assinalou isso. Não, fui eu. o que eu quero dizer é o seguinte, é Não, mas justamente foi o porque os próprio países se Presidente. consideram muito Tá bem, mas próximos. foi o quer dizer. próprio Presidente, até que criticando indiretamente o antecessor, salientou este ponto. Mas o que eu queria dizer com isto é, o que eu Não queria é dizer da com minha isto é o pergunta. seguinte, é como o caso de Espanha ou assim, quer dizer, não é natural que em países que têm uma grande proximidade não haja visitas mais frequentes, quer dizer, mas se estiver a falar do rei da Bélgica, acha normal que ele não venha cá durante 20 Sim, mas anos. nós não certo? temos as relações com a Bélgica É o que eu temos estou a com Angola. dizer. Pronto, embora também fôssemos vizinhos lá com o Congo, mas já tivemos lá a vizinhança também, já tivemos fronteiras comuns. Mas o que eu queria dizer é o seguinte,
é que eu acho que há boas condições para retomar essa prioridade. Acho que não deve haver esta ideia de que agora Angola não vai ter relações com a Espanha, com o Brasil e com a França, claro que vai ter, e vai ter muito boas relações com eles, e tem todo o interesse em ter, e essas não nos tiram nada a nós do meu ponto de vista. Não é? Porque as nossas relações não é apenas no lado económico, têm um lado cultural e uma história comum. Sinceramente, os sinais que até agora deu João Lourenço são bastante positivos na evolução da sociedade angolana, mas ela também está debaixo de uma crise grave e, portanto, temos que olhar para ela com atenção, mas eu acho sinceramente que enfim, o momento é, pelo menos, de alguma esperança. Fernando Rosas. Eu acho que há uma expectativa positiva na comunidade internacional e entre os angolanos relativamente à política deste Presidente. Ele, no discurso na Assembleia, focou aqui alguns pontos que são importantes. Em primeiro lugar, prioridade na luta contra a corrupção e pela transparência, que é uma coisa muito importante. Um segundo aspecto que tem sido pouco salientado, a normalização a reposição das liberdades públicas constitucionalmente estabelecidas, o que não é pouca coisa, porque sem liberdade não há desenvolvimento sustentado e justo, diversificação da economia para acabar com a dependência do petróleo. E, em quarto lugar, uma coisa que ele não disse no discurso, mas disse na entrevista ao Expresso, se não me engano, que é que Angola precisava de um novo tipo de intervenção económica, não tanto de exportadores ou de comerciantes, mas de investidores. Ou seja, gente que cria riqueza em Angola e não se limita a vender coisas acabadas para Angola. Eu acho que esta estratégia é uma estratégia interessante. Vamos ver. Agora, há aqui vários problemas que se põem. Primeiro, estamos a falar de um homem que está a substituir clientelas umas por outras? Vai mexer nos interesses estabelecidos? Repare, o orçamento angolano tem 20% do orçamento angolano é para as Forças Armadas de Segurança. Não pode ser isto. Mas disso depende a estabilidade do Presidente. Como é que se vai gerir isto? Portanto, o que eu acho é que há aqui grandes desafios, e vou terminar com isto. É preciso melhorar as condições de vida das pessoas depressa. E isso não é fácil fazer isto. Não é? Para um país até porque a situação económica, Pedro Silva Pereira, não é das melhores. E mesmo que o petróleo suba ao preço, eles não investiram na melhoria tecnológica da produção. Portanto, estão a ter dificuldade em responder ao aumento do preço. Não é? Sim, o combate à corrupção não esgota a agenda e os desafios que o Presidente João Lourenço enfrenta em Angola. Na questão económica é uma questão crítica, embora as duas estejam ligadas, porque é muito importante para a credibilidade internacional de Angola e, portanto, também para o investimento, que haja avanços significativos no combate à corrupção. Agora, eu acho que esta visita é muito importante, não apenas porque o Presidente de Angola veio, mas pela forma como veio. Isto é, com uma mensagem muito calorosa quanto às relações entre Portugal e Angola. E acho que aqueles riscos, receios, que depois do discurso de posse, de ele não ter mencionado Portugal entre os parceiros prioritários de Angola, são receios neste momento afastados. Afastado o que foi o irritante nas relações diplomáticas entre Portugal e Angola, confirmou-se que não existe nenhuma má vontade da parte do novo poder de Angola em relação a Portugal, pelo contrário, há uma vontade de cooperação política, económica, estratégica, e eu creio que isso é muito importante por todas as razões, mas também pelos laços culturais que nos ligam ao povo angolano. Só para dizer uma coisa, nós não podemos competir com a China em termos de ajuda estratégica a Angola. Mas há uma coisa que só nós é que temos. Que é a língua. É a língua. Não, os brasileiros também têm. Sim. E olha que também estão lá bastante. Exatamente. E bem. E são os nossos concorrentes nessa matéria. Língua, formação, afeto, quer dizer, essa linha de presença, essa é que é insubstituível, em certo sentido. Bom, e assim terminamos mais uma prova dos 9. Boa noite, até para a semana. Porque não temos 6 mil milhões de euros para passar.